especialista em análise transacional, criador e professor do curso Saúde Emocional e Vida Cristã, executor de alguma coisa que ele vai dizer que já passou. Paulinho, e joga a bola comigo. Jogava, né, Paulinho? Tá bem parado agora. Bom dia. Sou muito grato a Deus pela existência, pela experiência com o Senhor. Agradecido também por estar aqui. Muito obrigado ao meu pastor, meu colega de futebol. Até ano passado, né? Eu descobri que meus joelhos têm mais de 60 também, né? Aí ficou meio complicado, né? Mas ele sempre pedia para que eu deixasse passar por mim lá na lateral direita, né? Ele é atacante. Mas ele é bom de bola, é difícil marcar. É difícil marcar. O homem faz gol bonito lá. A ideia era essa, né? A ideia era essa. Bom, meus queridos, é uma honra muito grande estar aqui. Eu sou Paulo César Pereira, sou casado com a Adriana, pai da Ana Paula, do João Paulo. Minha filha tem 18 anos, também estudante de psicologia, minha esposa também é psicóloga. E tem um filhinho de 6 anos, vai fazer 7 agora. Pô, mas é sério, pastor? Sério? Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então, essa é uma filosofia que eu tenho. Então, tive a oportunidade de informar também em psicologia, fazer especialização em análise transacional. E minha primeira atividade pastoral, eu fui capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, apaixonado por aquele ministério. Não ganhava quase nada, mas o meu comprometimento com Deus, então estava ali, fiquei ali 10 anos e meio, e 3, 4 vezes por semana, o dia todo lá, entrava de manhã, às vezes 11 da noite, era a hora que eu saía, e comprava a briga das pessoas. Eu sentia a dor das pessoas. Então, quando alguém ia fazer uma cirurgia, eu queria estar com aquela pessoa ali. E interessante, né? Eu já vi cirurgia de tudo quanto era tipo de situação. Sabe qual é a cirurgia que me deixou ficar mais tempo com a pessoa, ajudando ela a se preparar para a cirurgia? Nunca vi uma pessoa tão desesperada igual aquela para poder fazer uma cirurgia. Eu fiquei 4 horas com aquele rapaz, uma diferença de 1 ano para comigo, né? Eu tinha 23, ele 22, ou o contrário. 4 horas. Nunca vi alguém tão desesperado assim. Ele ia fazer uma cirurgia de um cabelo inflamado no queixo. Aí o que a gente tira disso daí, né? A gente não avalia as emoções das pessoas, sentimentos. Isso é besteira, isso é frescura. Então a gente vai trabalhando de acordo com as situações. Então foram 10 anos ali, mais 5 anos em outro hospital também, voluntário, e uma experiência assim extraordinária para a minha vida. Isso me levou a produzir o meu curso, um deles, Saúde Emocional e Vida Cristã. Aí tem o meu contato, se vocês puderem, peguem depois ali. Eu trabalho temas como, por exemplo, como lidar com a depressão. A depressão é uma das coisas que mais tem arrebentado a vida das pessoas. Então você pode pegar até uma sequência, a ansiedade, principal causadora da depressão, ansiedade. 80% das causas de depressão tem como origem uma ansiedade não tratada. Aí você pode ter aquela ansiedade que é natural, ou você tem aquela ansiedade também que ela já se torna uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Permitam-me perguntar, quem daqui enfrenta problemas de ansiedade? Então, cuidem, porque toda ansiedade não tratada tem tendência a uma depressão. Ele falou de burnout. Eu tive uma depressão pesada, o suicídio passava pela minha cabeça quase todos os dias, passava pela ponte de Niterói, eu pensava, é só dar uma paradinha aqui no vão mais alto e me jogar. O senhor não era crente não, né? Não, eu era pastor e dava o curso de Saúde Emocional e Vida Cristã. Só Deus sabia a angústia que eu enfrentava. Hoje eu entendo que a depressão que eu tive foi um sintoma da burnout. Então, não brinquem com ela. Então, olha só essa sequência. 80% dos casos de depressão tem como origem a ansiedade. E da depressão, a depressão ela vai matando os seus neurônios. E uma das coisas que a depressão causa, o principal causador do mal de Alzheimer é a depressão. Então, não brinquem com isso. Tive a oportunidade de produzir 2 livros, um deles é Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Esse livro ele é uma crítica à igreja, é uma crítica ao cristão e é uma defesa da Igreja de Cristo. Você vai ver que tem muitos mandamentos que são mandamentos humanos, destruindo, literalmente pisando a Igreja de Cristo. A minha produção é independente, eu optei por não fazer por editora, tá? Então, porque eu tenho a vendagem, já foram mais de 7.000 vendidos. Meu primeiro livro é esse daqui,
o afeto que alimenta. E é a palestra que eu vou fazer baseada nesse livro aqui. O conceito significa o seguinte: a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional ou psicológico. Tá? Uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir comida. Uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir o afeto que alimenta. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão adoecendo e morrendo por desnutrição afetiva. Então, esse aqui é o meu livro, tá? Então, vou trabalhar com ele aqui. Essa abordagem que eu uso nos meus 2 livros... e o terceiro está quase pronto. Qual o terceiro, pastor? O terceiro eu falo sobre da ira até o perdão. Se Deus quiser, esse mês ainda, no final do mês, ou no princípio de dezembro, eu lanço o meu livro. Eu tive uma oportunidade de ouvir uma experiência, o pastor José, já até falei isso com ele também um tempo atrás, ministrando saúde emocional aqui, alguns anos atrás, aqui, uma irmã falou o seguinte: eu consegui perdoar o adultério que o meu marido cometeu há 15 anos atrás, com o que eu aprendi aqui no curso sobre o que é o perdão. E eu faço um paralelo com a psicologia, com a Bíblia. E quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu estudo a psicologia, eu percebo que a psicologia confirma aquilo que a Bíblia vem dizendo há muito tempo. Então, o tema que eu quero abordar é o afeto que alimenta. Eu vou utilizar uma referência da psicologia, que é a minha especialização, uma abordagem, chamada de análise transacional. Foram 2 anos e meio estudando com o melhor profissional do Brasil, e foi mais válida para mim do que os meus 5 anos de faculdade de psicologia, com mais 2 anos de psicanálise. 7 anos não chegam perto dos 2 anos e meio de análise transacional, só que eu estudei com o melhor profissional do Brasil. Eu pagava caro, eu quase não tinha dinheiro para nada, mas eu pagava aquele curso, eu investia. E esse curso já me ajudou muito. 2 livros produzidos, definiu meu ministério praticamente, Deus estava mostrando aquilo dali. E eu fui para ele como uma busca, uma tentativa de obter respostas para as angústias que eu passo. Meus irmãos, uma das coisas que mais tem capacidade de nos levar a um momento de crescimento é quando nós passamos por angústias, por sofrimentos. Salmo 119, versículo 71, diz o seguinte: foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse melhor os teus estatutos. Eu não sei quantos conhecem, né? O livro Antifrágil, Como se aproveitar do caos, do Nicolás Nassim Taleb. Quem conhece esse livro aí? Então, é um livro espetacular. Conhece? Antifrágil. Você tem a resiliência. Resiliência é a pessoa que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O antifrágil é a pessoa que toma uma pancada, ela cai, quando ela se levanta melhor, mais forte do que ela aprendeu. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse melhor os teus estatutos. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Você pode me analisar quanta energia, força você ganhou pela luta que você passou. E tem passado. Todos nós, não é verdade? Então, eu fui para esse caminho como uma busca por encontrar respostas para as minhas angústias da alma. E eu acordava pensando naquele angústia o dia todo, à noite. Por que o Senhor não me tira isso? E eu não entendia que Deus estava me preparando para fazer algumas coisas. Do meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã, mais de 12 mil pessoas já passaram pelo meu trabalho, ministrando em várias igrejas, e o privilégio de acreditar que posso dar uma contribuição. Em 1990, não, essa foi outra, eu era um adolescente, e eu li uma frase no livro, Otimismo em Gotas, que diz o seguinte: viva de tal maneira para que quando você partir deste mundo, você o deixe um pouco melhor do que quando você entrou nele. Viva de tal maneira para quando você partir deste mundo, você o deixe um pouco melhor do que quando você entrou nele. Domingo eu estava no velório, eu dei uma palavrinha lá, um pastor, foi meu pastor, um homem simples, Igreja Batista do Parque Araruama, pastor Abenézer. E aquele homem, eu pude dizer essa frase relacionada à vida dele, porque na simplicidade dele, ele ajudou a mudar muitas vidas. Pois bem, o tema que eu vou utilizar, a abordagem principal é a análise transacional. Então, ela é uma abordagem dentro da psicologia. Ela é dividida em 10 temas. O tema principal eu uso na mentoria, que não deu tempo dele ler ali, tá? Que a minha mentoria é a personalidade humana, como se forma, como se deforma e como se transforma. Então, a personalidade ela é formada, ela é deformada e ela é transformada pelos relacionamentos. Vocês lidam nas empresas de vocês com pessoas que, algumas delas, estão machucadas.
pessoas feridas, elas têm a tendência a ferir outras pessoas. Vocês sabem melhor disso do que eu, vocês são empresários, vocês conhecem o hard skills, não é isso? Hard skills e tem o soft skills. Então, uma pessoa ela é contratada pela hard skills, pela competência técnica, e daqui a pouquinho ela causa um estrago e é demitida pela sua inabilidade em termos de relacionamentos. Então, eu vou trabalhar aqui um instrumento, um deles, da análise transacional, chamado de carícias, que eu coloquei o título no meu livro de afeto, por isso o afeto que alimenta. Carícia é todo gesto que demonstra o reconhecimento da existência da outra pessoa. Carícia é todo gesto que demonstra o reconhecimento da existência da outra pessoa. Então, carícia é um abraço, carícia é um aperto de mão, carícia é um elogio, carícia é um beijo, carícia é um eu te amo. Quer ver uma carícia antiga? Alguns aqui vão lembrar, tá? Principalmente o pessoal da minha faixa aí. Passei na Mesbla e lembrei de você. Tu lembra? Passei na Mesbla e lembrei de você. Ou seja, um carinho, tá? Carícia é um carinho, carícia é um beijo, carícia é um abraço. Aí alguém vai perguntar o seguinte: o que seria o contrário de carícia? Alguém vai dizer, é uma agressão. Não, até uma agressão é uma carícia. Como assim, pastor? Você só agride quem você reconhece que existe. E aí a gente pode abrir um parêntese aí, porque quantas e quantas pessoas, elas estão tão carentes que até a agressão física ela aceita bem, porque é a única coisa que ela recebe. Então, um beijo, um abraço. Agora, sabe como a outra definição de carícia? É que, assim como a comida alimenta o nosso organismo físico, a carícia alimenta o nosso emocional, o nosso psicológico. Aí eu cito o Provérbios 27:7. A alma faminta, todo amargo lhe parece doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Daqui a pouquinho já vou entrar nele. Então eu falei o seguinte, que assim como a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional. Uma pessoa por fome de comida, ela faz qualquer coisa para conseguir comida. Eu sou pequenininho, eu sou magro, mas eu como. Eu fui pedreiro, eu fui servente pedreiro, eu como bem, eu como muito bem. Entendeu? Então, uma pessoa por fome, ela faz qualquer coisa para conseguir comida. Uma pessoa por fome de comida, ela é capaz de pedir, ela é capaz de se humilhar, ela é capaz de roubar, ela é capaz de comer comida com prazo de validade vencido. Alguns anos atrás, eu assisti uma reportagem falando sobre as pessoas no lixão, não sei se era de Caxias. E aí tinha uma senhorinha que ela morava lá no lixão. E aí o repórter falou assim, mas a senhora come de tudo? Tudo. Aí ele pegou, mas esse macarrão aqui está vencido há mais de um ano. Essa carne aqui, pacote, foi jogado lá, né? Está vencido há tanto tempo. Não, mas está bom ainda, a gente come. A pessoa com fome, ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir comida. Uma pessoa com fome, ela é levada ao desespero. Ela faz qualquer coisa. Quantos e quantos pais no interiorzão do Brasil aí, eles vendem um filhinho ou uma filhinha para um viajante para poder conseguir um dinheiro para poder saciar a sua fome e saciar a fome dos outros filhos. A fome leva ao desespero. Lembra aquele acidente nos Andes, 1970 alguma coisa, que agora tem um filme mais recente que é A Sociedade do Gelo? Então eles comeram carne humana. O desespero leva à fome. Eu lembro que eu estava ministrando, aí falando sobre isso, aí um senhor falou o seguinte, pastor, eu estava com tanta fome, eu estava andando, pastor, numa estradinha do interior, mas eu não tinha um centavo, eu não tinha nada também para comprar. Aí, de repente, eu vi uma vendinha, mas eu não tinha dinheiro, né? Mas eu vi um cachorro, pastor, saindo com uma linguiça na boca, parti para cima do cachorro. Quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? A fome, ela faz a gente confundir aquilo que a gente vê. Eu era vendedor, nunca fui empresário, mas vendedor eu fui. Eu era vendedor, eram 8 e pouca da noite, eu não ia para casa naquele momento ainda. E eu passei assim, eu vi uma faixa escrito, lanche. Parei o carro, dei ré, perguntei para o cara, o que você tem de lanche? Ele, nada, eu não vendo lanche aqui. Meu irmão, cadê a faixa que estava escrito aqui agora, escrito lanche? Não tinha faixa escrito lanche, coisa nenhuma. Mas a minha mente produziu aquela faixa escrito lanche, porque era tudo o que eu queria naquele momento.
eu estava com muita fome. A fome faz a gente ver aquilo que não é verdade, o que a gente gostaria que fosse verdade. Aí eu pergunto uma coisa a vocês: o que vocês acham que uma pessoa, por fome de afeto, é capaz de fazer para conseguir o afeto que alimenta? Talvez a vida dela possa viver uma vida em que ela vive a alma cantando sim, da seguinte maneira: eu me humilharei, mas olha para mim. A fome, ela faz a pessoa buscar relacionamentos que às vezes são até doentios. Um cara na cidade de Nova York, ele teve uma ideia, foi muito interessante. Percebendo que muita gente passava umas pelas outras, mas as pessoas não conversavam, não se tocavam. E ele alugou uma sala, um salão, todo acolchoado, carpetado e cheio de almofadas, e as pessoas ficavam encostadas uma na outra ali, encostadinhas. Só que para isso cada uma tinha que pagar cerca de $30 para poder receber ali o afeto que alimenta, como se fosse um mercado do afeto. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão adoecendo, elas estão morrendo, elas estão matando e elas estão se suicidando por desnutrição afetiva. O mundo está doente. Provérbios 27:7. A alma faminta, todo amargo lhe parece doce. Há muitos anos atrás, eu fui procurado por uma menina de 16 anos, filha de pais separados, e, por favor, todas as vezes que eu falo filha de pais separados, eu tomo um cuidado muito grande, eu não condeno nenhuma pessoa, porque cada pessoa sabe onde o calo dói. Filha de pais separados, ela magérrima, e ela foi levada ao meu consultório por uma menina, colega dela, que a mãe dessa menina já havia feito o meu curso. E qual era a angústia dela? Estava uma depressão profunda, magérrima, porque ela estava numa relação homossexual com uma mulher de 28 anos e ela tinha 16. Aí eu perguntei, uma das coisas, vai uma dica aí. Sempre tem o sintoma, identifique o sintoma. Antes do sintoma tem um comportamento que causa aquele sintoma. E antes do comportamento tem conceitos, crenças disfuncionais que a pessoa tem, e antes tem um evento. Você manda a pessoa para o psiquiatra, não desqualificando, porque eu já precisei, quando eu tive depressão, fui buscar um psiquiatra. O psiquiatra vai trabalhar o sintoma, não vai a causa. Aí eu perguntei, como é que estava a sua vida antes de você passar por isso? Não estava bem não. Morávamos só nós duas, eu e minha mãe. Aí a minha mãe, de repente, disse o seguinte: vamos ao shopping que eu vou comprar um vestido especial para mim. Por quê? Vou me casar. Ela toma aquele susto. A minha mãe, de repente, fala que ia se casar. E ela não vivia com o pai, pais separados. Aí tem uma frase de Freud no livro O Mal-Estar na Civilização, 1930. Se eu falar muito rápido, alguém quiser pedir para anotar, posso pedir? Posso deixar, né? Pessoal, à vontade? Tá? Então, você fala, tá? Eu falo de novo. 1930, no livro O Mal-Estar na Civilização, Freud, o homem da psicanálise, disse o seguinte: não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. Aí você começa a trazer isso para a nossa realidade brasileira, onde 43% dos lares no Brasil são dirigidos por mulheres. Aí você pode pensar quanta desgraça surge a partir disso daí. Porque o ideal de Deus é homem e mulher criando o casal, criando o filho e acompanhando ali. Esse é o ideal de Deus. Tudo que foge do ideal de Deus vai dar ruim de alguma forma. Então, morávamos só nós duas, eu e minha mãe. Ela disse que de repente ia se casar. Colocou um homem preguiçoso, um homem que tinha uma religião que eu não gostava, um homem que não tratava ela bem, não me tratava bem também. Aí eu perguntei, como é que você se sentiu por sua mãe ter feito isso? E ela respondeu, senti raiva dela. Algumas coisas, quando a pessoa está com raiva ou mágoa, existe uma diferença significativa entre mágoa e raiva. Raiva é a emoção autêntica. Mágoa é quando a pessoa deixa para lá. Deixa para lá, vai guardando aqui. E a mágoa, ela se alimenta dos teus rins, do teu pâncreas, do fígado, do estômago, do baço, do coração, da pele. E outro detalhe, quando você está com mágoa de alguém, você tem a tendência, a comunicação fica monossilábica, tudo bem? Fica de má vontade com a pessoa e pode ter a tendência a uma vingança, mesmo que seja inconsciente. Eu não vou entrar por isso agora como vingança, tá? Não é o caminho que eu vou colocar agora. Mas ela agora envolvida com a mulher
28 anos, homossexual. Não era isso que a mãe queria para ela. Aí estou na subjetividade, aí pensando que pode ser isso. Porque quando você está com raiva de alguém não resolvido, você pode ter uma tendência a uma mágoa, a uma vingança. Aí você começa, por exemplo, aquela pessoa dentro da sua empresa, que ela talvez tenha sido maltratada, ou ela interpretou que ela tenha sido maltratada. Ela pode fazer alguma coisa, uma sabotagem, mesmo que seja inconsciente. Mas eu não vou entrar por esse caminho. Tá? Até pelo seguinte, porque quando você está com mágoa, tá? Vamos pensar, por exemplo, sobre a raiva. Conforme disse Shakespeare, a raiva é um veneno que você toma desejando que a outra pessoa morra. E quando você tem mágoa, você tem a tendência a má vontade, comunicação monossilábica e uma vingança da pessoa. Mas eu não quero entrar por esse caminho. Qual o caminho que você quer que eu quero entrar? Já que eu estou falando sobre o afeto que alimenta, sobre o meu livro, sobre esse título, a fonte de afeto dela era a mãe. Ela tinha um namorado ainda, porque então ela não era uma menina homossexual. De repente, ela se viu naquela situação. Concordam que ela estava carente? A alma faminta? Todo amargo lhe parece doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Nesse momento, aparece essa mulher de 28 anos, e eu não estou falando mal da mulher, dá uma atenção a ela, a menina começa a falar, e quando você dá permissão e acolhimento, a pessoa tem a tendência a se sensibilizar, a chorar, a se expressar. Então, aquela mulher deu atenção para aquela menina carente e angustiada. Sabe o que isso me lembra? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, porque gosta de mim. Aquela mulher deu um afeto a uma alma faminta, e aquilo dali fica registrado como uma marca, como se fosse especial, porque ela estava com muita fome de afeto. Quem daqui é pai ou mãe? Vamos fazer isso aí. Ok. Nós somos responsáveis por alimentar a alma afetiva, alimentar a alma dos nossos filhos. Se você deixa o seu filho, a sua filha, desnutrida de afeto, a alma faminta dele pode qualquer coisa que está lá fora entrar e atender. Interessante que uma pessoa, por fome de afeto, faz qualquer coisa. Eu me lembrei agora, né, por fome de comida, né, Esaú trocou a primogenitura, a fome é muito grande ali. Quantas coisas, né? Agora, as carícias ou o afeto, eles podem ser condicionais e incondicionais. O que são carícias condicionais ou afetos condicionais? Eu elogio você pelo seu carro. Parabéns pelo carrão. Parabéns pela roupa. Parabéns pelo seu Rolex. Está enrolado. Parabéns pelo sapato novo. Parabéns pelo celular novo. Parabéns por aquilo que você possui. E aí é o seguinte, como nós vivemos em uma sociedade muito carente de afeto, quantas e quantas pessoas estão se dedicando demasiadamente a possuir coisas, porque quando eu possuo coisas, eu pego carona na importância das coisas, as pessoas olham para mim, se eu estou com a alma faminta. Quantas e quantas pessoas vazias na alma, elas precisam constantemente trocar de carro, elas precisam constantemente trocar de celular, e tem que trocar de iPhone, né? Celular tenho eu, mas tem que trocar daquilo melhor, tem que ser o 16, senão a pessoa se sente desprestigiada, ela se sente inferior porque tem outra coisa, porque não tem aquilo. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fui morar na região dos Lagos, e eu voltei com um carro melhor, não era um carro zero, mas eu voltei com um carro melhor. E um amigo meu, colega até de seminário, foi colega de quarto, ele pastor, mas bem simples, né, bem pobre, e ele falou, agora sim, agora você está com um carro digno de você. Eu falei, rapaz, é só um carro, cara, é só um carro, eu não sou mais seu amigo por causa dele, não melhorou espiritualmente minha vida, eu não tenho melhor caráter por causa dele, mas como a sociedade, a gente valoriza demasiadamente o ter, a gente vai se moldando conforme o mundo, não vos moldeis a esse mundo, não se permita ser moldado pelos conceitos que vêm de fora, você vai perdendo a sua individuação, você vai perdendo a sua personalidade, vai ficando uma pessoa frágil, porque todo mundo tem, mas todo mundo tem? Tu acha que tem que ter também?
É uma coisa que me deixa chateado. Ah, todo mundo tem, você tem que ter. Eu não. Eu não sou igual a todo mundo. Deixa até com raiva quando acho que eu tenho que fazer igual a todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo, então deixa eu respeitar a minha individuação. Eu não quero. Eu não sou igual a todo mundo. Então, às vezes, a gente se volta muito para o ter. Quantas e quantas pessoas estão tendo muitas coisas, porque aí as pessoas vão olhar para aquela coisa que ela tem, só não vai olhar para ela. E aí ela vai se dedicar demasiadamente a conquistar coisas. E aí ela pode se tornar um workaholic, ela pode se tornar um viciado em trabalho, uma pessoa altamente produtiva. E se ela tem algumas angústias na alma, e ela não cuida dessa angústia na alma, ir por um caminho de demasiada produtividade pode ser uma estratégia. A princípio, parece que é legal. Eu lembro que, quando eu vendedor, eu estava aguardando para ser atendido por uma gerente de compra e venda de uma rede de lojas. Aí essa senhora, ela era uma trabalhadora compulsiva. E quando ela me viu com um livro de psicologia na mão, ela falou o seguinte: eu não gosto desses livros aí, não. Eu falei: por quê? Eles me fazem pensar. Quantas e quantas pessoas entram por um excesso de trabalho, porque se parar, pensam. Aí tem uma frase de Pascal, um filósofo, que ele disse isso em 1700 e alguma coisa. Ele diz: o grande problema do homem é não conseguir ficar quieto dentro do seu próprio quarto. Antigamente, o cara ficar quieto no quarto, ele era obrigado a fazer o quê? A pensar. Hoje tem televisão, tem internet, tem tudo, mas a pessoa com dificuldade de pensar. Eu participei há muitos anos atrás também de um momento, num final de semana, um feriadão, num sítio, fazenda de recreação de uma família muito rica. Eu era muito amigo da senhora e frequentava a casa deles. E é interessante, eu observava, todo mundo lá, todos se divertiam, menos aquele rico empresário que poderia estar ali também usufruindo daquilo dali. Ele era um trabalhador compulsivo, ele não parava, ele produzia demasiadamente. Aí eu, conversando com a esposa dele, ela me relata que, quando ele chegou a 33 anos de idade, ele que veio de uma família pobre e agora ele tinha muito dinheiro, se viu casado, 3 filhos e, de repente, apaixonado por uma menina de 19 anos, ele deixa a esposa e vai viver a paixão dele. Tá? A palavra paixão vem do grego, origem no grego patos, que dá origem à patologia, doença. Na paixão, a pessoa, a paixão, você não tem pouco raciocínio. Então, isso aí é só um parênteses que eu estou colocando aqui. Tá? Então, ele trabalhava demasiadamente. Aí ele foi e acabou acontecendo aquilo que geralmente acontece numa paixão. Ela vem avassaladora, quando a pessoa olha para outra assim: não te conheço, não sei quem é você, o que eu estou fazendo com você? Aí termina com aquela menina, deixa a menina de 19 anos. Aquela menina de 19 anos, ela entra para uma estatística, que é o seguinte: ela tira a própria vida. A cada 45 minutos, no Brasil, uma pessoa tira a própria vida. 32 pessoas por dia. Talvez aquela menina com 19 anos, ela tivesse uma carência muito grande. Ele entrou para atender a carência daquela menina e ele vai e sai. E ela teve uma perda, talvez o pai a tenha abandonado, uma perda, e aí deu um clique em uma mancha do emocional dela, ela tira a própria vida. O que o senhor quer dizer com isso? Na minha concepção, aquele cara trabalhava demasiadamente, porque se ele parasse, ele pensava. Então, muita gente se dedica demasiadamente ao ter e demasiadamente ao fazer. Fazer demais. Uma vez eu conversando, ministrando a aula, aí uma jovem mulher falou o seguinte: pastor, eu tenho muita atividade na igreja. Minha irmã, e se você parar um pouquinho? Não, eu não paro não, pastor. Faço isso, sou presidente disso, sou líder daquilo, faço... E se você parar um pouco? Não, pastor, fora de cogitação. Pastor, eu me dedico mesmo ali, ó. E se você parar um pouquinho? Aí ela disse: pastor, quando eu paro, eu penso nos meus problemas. Quantas e quantas pessoas se valem do excesso do fazer, do excesso do ter, porque se parar, pensa, entra em contato com as angústias. Uma aluna minha e cliente, uma mulher que ela foi criada até os 9 anos no orfanato. E ela passou por aquela terrível experiência da pessoa leva para casa para experimentar se ficaria ou não e devolve. Aos 9 anos, um casal a adotou. E a mãe a levou para a igreja. E lá ela viu uma menininha
tocando piano e cantando. Aí ela percebeu que a mãe da menina, as pessoas chegavam e parabenizavam a mãe da menina, que menina inteligente, talentosa, parabéns pela sua filha. Aí a mente dela, como é que eu faço para minha mãe não me devolver para o orfanato? Vou me dedicar a tocar piano e aprender a cantar. E assim ela fez. Mas a gente sabe que, eu não entendo de música, eu se eu cantar eu espanto inclusive os males, eu não sei nem cantar e bater palmas ao mesmo tempo, mas os ouvidos sabem muito bem que não estava legal, não era o talento dela. Mas ela foi tão carente que ela passou a fazer coisas com uma forma de atrair a atenção das pessoas. E nós temos as carícias incondicionais. O que são carícias incondicionais? Carícias incondicionais é aquela que você chega para a pessoa que você ama, eu te amo tanto, que saudade de você, pô, dá um abraço aqui, meu amigo, que saudade. Eu encontrei um amigo há um tempo, morando na região dos Lagos, aí fui na reunião, fui no café, lá no acampamento, no Retiro dos Pastores, aí um colega meu, que também foi colega de quarto, ele falou, rapaz, o fulano está aí, eu conto essa experiência no meu livro, né? Aí, é mesmo, que saudade dele, cara, fiquei procurando. Aí quando eu vejo assim, ele vem na minha direção, eu entro um outro pastor, ô Paulo, me dá um abraço. Aí eu viro para esse meu amigo, espera aí, o seu abraço é maior. O abraço do amigo é maior, é o afeto incondicional. O incondicional é aquele do beijo, é aquele do abraço, aquele que você tem saudade da pessoa, dá vontade de estar junto dela. Eu tenho uma experiência interessante, eu estava escrevendo esse livro, O Afeto que Alimenta. Aí a minha filhinha, hoje ela tem 18 anos também, estudante de psicologia, trabalha aqui no Kids, atua bastante, está direto aqui. Eu falei, meu Deus do céu, fico eu para lá e para cá trazendo filho, né? A esposa também é líder de célula, falei, misericórdia, né? Tá bom, não sei que é ocupado. Pois é, está sendo bênção na minha vida, na minha família. E eu colocava minha filha aqui no colo e eu criei uma musiquinha para ela. E eu cantava o seguinte, Papai do céu ama Ana Paula, amém. Jesus Cristo ama Ana Paula, amém. O Espírito Santo ama Ana Paula, amém. O papai ama Ana Paula, a mamãe, a vovó, o vovô, outra vovó, outro vovô, titio, tia, primo, prima, todo mundo, até ela dormir. Eu acho que ela dormia às vezes para eu parar de cantar, mas ela dormia. Sabe o que eu estava fazendo ali? Eu estava mostrando para minha filha que Deus tinha um amor grande por ela, e eu, que sou o canal desse aqui, estava demonstrando ali. Eu falava, filha, papai te ama, tá? Pai, me dá um abraço. Não, agora não. Na estrutura da minha filha, na estruturação da personalidade dela, eu estava dizendo, filha, você é preciosa, papai do céu te ama, Jesus te ama, eu te amo, filha. Você é muito especial para mim, filha. Será que é por isso que a minha filha, ela não é carente? A alma faminta dela, minha princesa, minha filha é linda, linda mesmo. Ela não tem uma alma faminta, ela não tem baixa autoestima para que qualquer coisa de fora possa chegar e dar atenção. Não deixe a sua filha ou seu filho carente do seu afeto. Não permita. Eu hoje tenho o meu príncipe encantado, né? 6 aninhos, vai fazer 7 agora, mês que vem. E eu o abraço muito, eu pego ele no colo, eu beijo. Aí tem alguém, você fica beijando seu filho, meu filho nunca mais vai ter 6 anos na vida. Seu filho, criança, nunca mais vai ser criança, nunca mais você vai ter oportunidade, ele vai crescer, vai se tornar um homem. Eu não tenho mais como pegar minha filha, que ela é maior do que eu já. Ela pode até sentar no meu colo, mas... então, não perca essa oportunidade, carícias incondicionais. Aí eu pergunto uma coisa a vocês, se carícia ou afeto é o alimento da alma, qual que alimenta mais, que nutre mais, as condicionais pelo que você tem ou pelo que você faz, ou a que você recebe ou dá pelo que você é? Condicionais ou incondicionais? As incondicionais? As incondicionais é aquela que você recebe pelo que você é como pessoa, pelo que você conquista. É aquela que sua esposa diz, amor, eu te amo tanto. Incondicionais. Eu diria que carícias condicionais é tipo aquelas fast food, tipo McDonald's. Conhece o McDonald's? Tem um Burger King também. E tem um Bobos.
Só porcaria. E o que seria a carícia incondicional? É aquele arrozinho com feijão, um quiabinho, umas folhas de taioba, sabe? Tem gente que nem sabe o que é taioba, né? Tem gente de taioba, uma folhona, lá no campo de futebol tem isso lá, ó, né? Então, é aquela comidinha em que ela nutre, ela alimenta. Aí eu pergunto uma coisa a vocês. Vocês diriam que as pessoas estão bem nutridas de afetos incondicionais? Ninguém fica sem comida. Já que eu não tenho afetos incondicionais pelo que eu sou, eu vou possuir coisas para poder chamar a atenção das pessoas. Eu vou fazer muitas coisas, vou me tornar um workaholic, eu sou um fazedor, eu fico muito bem na foto, aí eu saio a todo instante e as pessoas vão olhar para mim. Nós obedecemos a uma lei de economia de carícias. O que seria essa lei de economia de carícias? Vamos imaginar que minha esposa fala o seguinte: amor, você está dando muitas carícias, muitos afetos para as pessoas. Olha, o que tem? Vai acabar. Acaba não, amor. Acaba sim. E quando acabar, não vai ter mais afeto para mim, nem para os seus filhos, nem para sua mãe, nem para os seus irmãos, para os seus amigos próximos. Aí ela baixa um decreto de uma lei de economia de carícia. E a minha mulher é mandona. Tá? Minha mulher é 12 anos mais nova do que eu, geniosa, maior do que eu, e já lutou capoeira e jiu-jitsu. Aí depois disso eu descobri que um homem sábio também edifica a sua casa. É por isso que eu fui para as corridas também, que a coisa me mando. Tá? Então, primeira lei de economia de carícias. Não dê carícias ou não dê afeto quando você sentir vontade de dar esse afeto. Isso significa o seguinte: vamos imaginar que eu queira dar um abraço aqui no... Como é que é seu nome? Rafael. Queira dar um abraço no Rafael. Dizer: Rafael, eu te amo, cara. Pô, dá um beijão aqui em você. Aí a minha voz, tem uma voz lá dentro que fica dizendo assim: tu vai ficar dando abraço nesse cara, dizer que ama? Esse negócio não dá legal, não. Vão achar o quê? Que você é um pastor, na verdade você é lesse. Aí eu vou e seguro esse abraço. Eu não dou um abraço nele. Só que esse abraço que eu poderia ter dado a ele, poderia ser o divisor dele continuar vivo ou tirar a própria vida. Tem um médico americano, no final da receita, ele coloca o seguinte: um abraço de manhã, um abraço de tarde e um abraço de noite. O abraço pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. A gente tira muito isso. Lembra do filme Do Que as Mulheres Gostam? Aquele com o Mel Gibson, né? É até esquisito falar do que as mulheres gostam com o Mel Gibson, por isso que eu paro. Né? Ele teve uma maldição ali. Ele ficou sabendo, ele ficava ouvindo tudo que as mulheres pensavam. Eu ouço tudo que a minha esposa fala. Agora você imagina ouvir tudo que todas as mulheres pensam. Então ele ficou ouvindo. Aí ele está assim na empresa, aí ele vem passando uma moça, aí ele ouve ela dizendo o seguinte: só vão dar falta de mim quando as pastas se acumularem. A sua empresa pode estar cheia de pessoas que elas não se sentem ninguém. Ninguém dá um abraço nelas, ninguém olha para elas, elas se sentem um lixo. Imagina se você começa a ser uma pessoa afetuosa de maneira respeitosa. Bom dia, boa tarde, dá um abraço. Naquilo que, quando dá, essa pessoa não vai se sentir desqualificada, ela não vai ficar com a alma faminta. Ela vai ter menos tendência a se envolver em relacionamentos tóxicos. Aí ele vai e pergunta: quem é ela? Fulano, ela trabalha aqui, trabalha há tanto tempo, ele nunca tinha percebido. Ela era uma daquelas pessoas consideradas invisíveis. Se alguém lembra do filme, o que ela estava para fazer no final do filme? Hein? Se matar. Quantas e quantas pessoas que trabalham com vocês podem estar daqui a pouquinho pensando em se matar? Como eu trabalho com pessoas, atendendo pessoas, quantas pessoas estão planejando o suicídio e ninguém sabe, ninguém da família, muito menos do trabalho. Falei agora sobre o abraço. Estava ministrando esse curso numa igreja, aí o irmão falou o seguinte: pastor, tem uma irmã numa igreja tal, que aquela irmã é conhecida como a irmã do abraço. Aí o pastor resolveu fazer uma pergunta, aquela irmã antiga, né? Meus irmãos, na igreja, quantos estão aqui e foram principalmente atraídos pelo abraço da irmã fulana de tal? Quase toda a igreja. O abraço, o afeto, o toque. Como eu trabalhava no hospital evangélico, eu tocava muito, eu sabia em quem eu podia tocar, quando tocar, onde tocar, com a família, com todo cuidado, e a gente tira as dores de uma pessoa pelo toque. Você quer ver uma coisa? Você está andando, dá uma topada, já botou a mão. A própria mão da gente. A gente costuma dizer que é beijinho de mãe Sara, e Sara, na verdade,
o toque. Lembram como foi que Jesus curou a sogra de Pedro? Tem 2 textos que falam sobre isso. Um deles, e Jesus pegando-a pela mão, a febre passou. Vocês conseguem entender agora por que Pedro, mais à frente, negou Jesus? Só entendeu aí? Né? Acho que Marta e Maria falaram: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Se eu tivesse chegado mais rápido, meu irmão não teria morrido. Acho que o Pedro falou: Mestre, por que o Senhor chegou tão rápido? A brincadeira, eu tenho uma sogra maravilhosa. Tá? Então, o toque, o abraço, o dizer que gosta. Um abraço de manhã, um abraço de tarde e um abraço de noite. Tem uma amiga minha que ela falou o seguinte: Paulo, vou te contar essa experiência que tem a ver com o seu trabalho. Tem um menino de 14 anos na frente da igreja, pediu para dar uma palavra, dando um testemunho, que ele e o pai estavam brigando muito em casa. Aí o de 9 anos baixou um decreto: todo mundo agora, cada um aqui de casa vai ter que dar um abraço de 45 segundos, medido, 45 segundos. Aí todo mundo começou a ter, pela obrigação da lei do menino de 9 anos, baixou o decreto lá, tinha que dar o abraço. E aí agora era esse menino de 14 anos que vivia brigando com o pai, contando lá na frente da igreja a experiência extraordinária que foi a mudança, um abraço. Você tira as dores de uma pessoa pelo toque. O toque, carícias incondicionais. Um abraço, um abraço. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu estava ministrando uma série de palestras no interior do estado, região dos Lagos, Macaé. Aí uma jovem de 27 anos de idade, ela chorava, passou a chorar compulsivamente. Motivo? Ela lembrou que quando ela tinha 11 anos de idade, o pai dela morreu e ela nunca havia dito para o pai o quanto ela o amava. Aquilo mexeu tanto comigo que eu pensei: meu Deus, eu também nunca disse para o meu pai que eu o amo. Para minha mãe é mais fácil. Eu beijo, abraço, dou tapa no traseiro dela, bum, belisco o bumbum, né? Mais fácil. Com meu pai, já mais fechado, mas um pai maravilhoso. Aí eu decidi: eu não vou deixar o meu pai sair da vida sem eu fazer isso. Quem daqui tem pai e mãe, ou um dos dois? O coração do seu pai ou da sua mãe tem a idade deles. Talvez você esteja obedecendo uma lei de economia de carícias e não dá um abraço e dizer, e talvez você tenha a última oportunidade. Aí eu decidi isso. E aí, há muitos anos atrás, família tinha ido dormir, meu pai deitado no sofá, a gente ficava às vezes até tarde da noite assistindo luta de boxe, e eu sentado na poltrona, ele deitado, eu falei: vai ser agora. Meus lábios tremiam, minhas pernas ficavam bambas, para eu dizer para o meu pai que eu o amava, mas eu decidi: vai ser agora. Eu comecei: pai, há muito tempo eu quero falar uma coisa para o senhor. Meu pai regalou os olhos assim, eu falei num tom de voz diferente: eu quero dizer para o senhor, pai, que eu amo muito o senhor. Meu pai tentou falar alguma coisa, mas a voz embargou, ele segurou a voz, eu levantei, dei um abraço nele. A partir daí eu passei a abraçar mais o meu pai, passei a beijá-lo mais, passei a estar mais junto dele. 2018, eu tive a pior perda da minha vida, que foi a perda do meu pai. E no velório eu falava: obrigado, pai, obrigado, Deus, mas eu não carrego esse peso comigo. Não carrego. Aí eu ministrei isso numa aula, eu tinha mandado esse livro para a gráfica. Aí uma jovem falou o seguinte: pastor, dá licença, eu estava saindo de casa, aí uma voz fala para mim: volta, dê um abraço na sua mãe e diga que você a ama. Minha mãe é muito enjoada, no final do dia eu falo com ela. No final do dia eu voltei, vi minha mãe lá, em cima da casa dela, fazendo as coisas. Amanhã de manhã eu falo para minha mãe, para encurtar a história. No dia seguinte, a mãe não atendia, a mãe estava morta. Pastor, isso me custou 6 anos de terapia. Eu não tenho o costume de dizer: estou ouvindo a voz de Deus, Deus está me falando o tempo inteiro. Mas cuidado, preste atenção, porque pode ser que Deus esteja te falando. Pode ser que a voz que você esteja falando seja a voz de Deus falando, tocando no seu coração. Aí no dia seguinte eu liguei para a gráfica: devolva o livro para mim que eu tenho que contar uma experiência, a experiência está nesse livro. Aí ela foi depois, numa outra aula minha, assistir, e foi exatamente quando eu estava falando sobre isso. Aí ela: pastor, o senhor só não contou um detalhe, pastor. Eu não sabia. Qual? Minha mãe se suicidou. Ninguém sabia. Aí eu pergunto: você conhece a sua mãe? Você conhece o seu pai? Sabe da história dele? Por que eles são assim?
Quantos nossos pais foram pessoas machucadas? Eu lembro... Bom, então isso aí daqui a pouquinho eu falo esse tema aí, essa colocação. Mas não deixe a oportunidade de você dar um abraço, de você dizer, porque todas as pessoas da sua vida, da nossa vida, elas vão embora um dia. Elas vão embora. E nunca mais nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, de dar um abraço, de dizer como eu te amo, como você é especial. Ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Essa é uma outra questão. Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar um afeto. Não dê, o certo é você tira o não, é dê afetos. E lembrando o Provérbios 13:12, esse é um versículo que eu trabalho direto com ele, para mim ele é a base das doenças psicossomáticas. Qual é, pastor? A esperança adiada adoece o coração. Aquele sonho que você tem, o projeto que você tem, e você fica deixando para lá, depois eu faço, ou depois eu falo isso, adoece o teu coração. A esperança que se adia, adoece o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida, Rafael, é árvore de vida. A esperança que você adia, adoece o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. Aí um senhor nordestino, ele falou o seguinte: pastor, eu fui ligar para o meu pai lá no Nordeste para dizer para ele que eu amava, né? Aí eu falei: pai, eu te amo. Aí do outro lado ficou calado. Ele: pai, pai, fala comigo, pai. Fala comigo, pai, pelo amor de Deus. O pai estava todo emocionado, o nordestino se trancou, né, com dificuldade, e aí não conseguia responder. Mas depois respondeu, estava vivo, que bom, né? Aí uma senhora também nordestina, durante o curso, né, ela falou o seguinte: pastor, resolvi mudar esse negócio lá em casa. Cheguei para minha mãe, a nordestina mais arretada: mãe, eu te amo, viu? E depois de burra véia, se aveste, larga a mão disso. Mas, pastor, eu continuei. Aí um dia eu estou quieta lá, e ela chega assim: filho, mãe, eu também te amo, tá, sua enjoada? Mas ela diz: pastor, está uma melação lá em casa. Você nunca muda uma outra pessoa, você só muda você. Não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente é mudar paradigmas, é mudar conceitos. Eclesiastes 3:2, o texto... Quer ver uma coisa? Diz o seguinte: há tempo de plantar e tempo de colher, né? A gente sempre aprendeu isso. Na NVI está escrito: tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Quantos conceitos foram plantados na nossa mente que há tempo de arrancar, de mudança de conceitos? Quantos conceitos você teve de uma igreja tradicional mudar para poder fazer o que Deus tem usado você para fazer na atitude? Quantas vezes coisas nós precisamos mudar em termos de conceitos? Quem diz que você tem que ser aquela pessoa turrona? Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, nada nem ninguém me muda. Isso é uma atitude antológica. Como assim, pastor? Digna de uma anta. A gente pode mudar, tudo pode mudar. A gente não tem que ser a mesma pessoa. A gente muda sempre. Tá? A gente está sempre mudando. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade a receber afeto. Aí uma menina de 23 anos de idade, muito tímida, ela conta que quando ela tinha 5 anos, formação da personalidade ainda, o pai dela chegou do trabalho, ela: pai, vai para lá que eu estou cansado, estou sujo, estou suado. Ela tinha 5 anos, ela me conta isso aos 23. Eu nunca mais dei um abraço no meu pai. Vinha dentro dela a pulsão espontânea de dar um abraço no pai, mas vinha também aquela experiência de ter sido cortada. Ela amava o pai, mas estava bloqueada ali. Aí eu contando isso, uma aluna de 31 anos, bem obesa. Então é por isso que eu sou toda cheia de problemas de saúde, pastor. Eu também tinha 5 anos de idade, e eu sabia que no dia seguinte seria aniversário da minha mãe, eu decidi, eu quero ser a primeira a acordar e dar um abraço na minha mãe, espontaneamente. Aí eu acordei antes de todo mundo, antes das minhas irmãs, aí estou procurando, mãe, aí a mãe estava no portão: mãe, parabéns, mãe. Vai para lá, com essa cara cheia de remela, depois fala comigo. Pastor, de lá para cá, por 26 anos, o pior dia da semana na minha vida, sempre, pior dia do ano, sempre foi o dia do aniversário da minha mãe. Porque no dia do aniversário da mãe, tinha uma mancha ali que recebia um clique e abria o aplicativo da angústia, da dor de ser rejeitada. Percebe por que algumas pessoas elas podem ter dificuldade de dar abraço? Você pode ser casado com uma esposa, ou você, esposa, pode ser o seu marido que tem muita dificuldade. Pessoas feridas, elas acabam passando as suas feridas e machucando outras pessoas. Sempre tem a oportunidade de nós mudarmos. E é bom quando a gente percebe: eu estou causando prejuízo em alguém. Se você, eu tenho muita dificuldade.
minha expressão de amor, minha linguagem de amor é ato de serviço. O seu filho quer o teu beijo, quer o teu abraço. Última colocação aqui. O que você tem feito de bom por você? Há quanto tempo você não dá uma carícia boa a você? Um afeto bom a você? Tem pessoas que elas dão afeto para as outras. Eu estava conversando com um amigo meu, criado comigo, cara da área da música. Eu tenho muita vontade de fazer a faculdade de música. Ele atuava na igreja também e tocava profissionalmente. Mas eu tenho que investir primeiro no meu filho. O menino tinha 14 anos. Eu respondi o seguinte: quem tem menos tempo na vida para realizar os sonhos, você ou seu filho? Quantos pais estão se matando de trabalhar para pagar a faculdade de filho e filho matando aula? Eu moro em Vargem Pequena, todo domingo eu preciso sair para falar em alguma igreja, saio cedo, o povo lá voltando da rave. Boa parte ali não trabalha, os pais dão tudo. Somos 4 filhos, sou o mais velho, tenho teologia, psicologia, 2 pós, minha irmã abaixo de mim também 2 faculdades, pós-graduação, funcionária federal concursada, meu terceiro irmão tem um negócio próprio dele, parou faculdade por opção, minha irmã caçula, funcionária pública, concursada, pós também. Aí eu abracei o meu pai era um barbeiro. Meu pai não tinha nem a 2ª série primária. Depois que eu escrevi meu livro, ele escreveu o dele também. Lá na barbearia ele ficava escrevendo, né? Você lê o livro dele, você chora. O livro do meu pai tem alma. Se você ler o meu livro também, você vai ver que ele tem alma. Aí eu abracei o meu pai e falei o seguinte: nós devemos tudo isso ao Senhor, pai. Filho, o que eu fiz? O senhor sempre foi um paizão. Meu pai nunca foi de encher a gente de presentes. E nem precisava, sabe por quê? Ele sempre foi um pai presente. Quantos pais, pela culpa da ausência, de não estarem presentes, enchem os filhos de presentes materiais? Lembrando a expressão de Freud no livro O Mal-Estar na Civilização, não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. Pai não pode faltar. Pai não pode faltar. Eu participava de um programa de televisão, alguns, né, da região. Aí eu falei isso daí. Aí o diretor falou assim: pastor, eu sou separado e todos os dias eu falo com a minha filha. E eu não quis ficar debatendo ali no intervalo, mas você não dá um abraço nela todos os dias. Eu consegui criar na minha filha, que é universitária, que todos os dias, antes de dormir, bênção pai, boa noite, te amo. Bênção pai, bom dia, te amo. O meu filhinho de 6 anos a mesma coisa. Às vezes ele está lá com a cara emburrada, como é que fala? Papai, penso, por noite te amo. Mas vai falar. Eu fazia isso. A minha mãe tem 82 anos. Eu chego tarde, eu dou aula longe, em vários lugares. Toda noite minha mãe me liga. Porque literalmente minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. É literal. Não dorme mesmo. Aí ela liga para mim. O que é a primeira coisa que eu falo? Bênção, mãe. Eu ouço o quê? Deus te abençoe. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço a minha mãe dizendo: Deus te abençoe, meu filho. 61 anos, não lembro todos, mas ouvindo: Deus te abençoe, filho. Como que é bom ouvir isso? Como que é bom? Não posso estar junto dela todos os dias, mas 82 anos, eu aproveito toda a oportunidade e quero estar perto dela. Mas, voltando aqui. E um detalhe. É uma cultura antiga. Meu pai nunca pagou colégio particular para filho nenhum. Claro que hoje a realidade é diferente. Eu pago a faculdade particular da minha filha, o colégio particular do meu filho. A realidade é diferente. Mas o que você tem feito de bom por você? Há anos atrás eu quis morar na região dos lagos. Eu quero me dar esse presente. Morei lá naquela casinha, lá perto onde você me deixou uma vez de Kombi, lá, né? Lembra? Foi me levar, foi falar lá. Hã? É muito tempo, né? Mas tu lembra lá. Eu falava, me leva lá para Arraial do Cabo, mas depois tem que me levar lá para a Barra de São João. Nem a Barra de São João, gente que chama lá, né? Mas como era agradável lá. Morei um tempo lá, aí voltei para cá, falei, não, aqui também não quero viver. Aí eu quero conheci Vargem Pequena, a minha filha tinha 4 anos, eu falei, é aqui que eu quero acabar de criar minha filha. Me dei esse presente. É um presente para mim poder pegar minha bicicleta, pedalar até lá a praia. Foi um presente para mim poder conhecer o futebol lá, né? Te marcar, não deixar você fazer gol.
te atrapalhar bastante. Então, toda segunda-feira de manhã, às vezes me ligavam, dá para o senhor participar do programa tal? Que horas? 10 horas. Na segunda-feira. Na segunda-feira eu não posso, não. Eu tenho um horário, eu tenho um compromisso toda segunda-feira. Tenho um compromisso toda segunda-feira. Eu não disse qual era, mas era o meu futebol. Era o meu presente, a minha terapia. E ainda bem que a minha esposa não criava problemas. Ainda bem, ela me permitia. Entenderam bem o que é a experiência do afeto que alimenta? Lembrei até agora uma coisa que eu falei dessa quem tem menos tempo na vida para realizar os seus sonhos. Aí uma aluna fazendo curso pela segunda vez, ela falou, pastor, quando eu vi o senhor dizendo isso, eu que sou mãe solteira, eu tirei o meu filho do colégio particular para eu pagar a minha faculdade, pastor. É o único jeito. Botei ele no colégio público para eu poder bancar a minha faculdade. E ela bancou a decisão dela. Qual é o presente que você tem dado para você? Talvez você pense que o presente seja trabalhar demasiadamente e deixar pessoas em segundo plano. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos pegar a alma como uma moeda de duas faces. Tem a parte espiritual e a parte psique. Você está garantida a sua salvação, mas você deixa talvez a esposa, ou o esposo, ou os filhos de lado, e aí pode ser que você esteja ferindo pessoas. Eu quero concluir a minha palavra da seguinte maneira. Entenderam então que nós somos um afeto que alimenta? Eu sou um afeto que alimenta a minha esposa. O grandão bonitão aqui, como é que é seu nome mesmo? Rafael, né? Você é um afeto que alimenta a sua esposa. Cada um de nós aqui é um afeto que alimenta o cônjuge e a família. Então, grave isso que eu vou dizer. Que este afeto seja agradável no visual, agradável no aroma, no paladar, seja nutritivo e de fácil digestão. Agradável no visual, no paladar, no aroma, na digestão e nutritivo. Amém? Foi uma honra estar com vocês, tá? Se alguém quiser adquirir os livros, estão ali. E por que não presentear pessoas na empresa de vocês com esse livro? Ou, quiserem, façam contato comigo também. Será uma honra, talvez, poder chegar na empresa de vocês e ministrar esta ou outras palestras. Quiserem conhecer sobre a minha mentoria, ela online, Google Meet, dia 7 de março, às terças-feiras, de 7 de janeiro, até o dia 18 de março, todas as terças-feiras, 2 horas de aula. Você vai conhecer o tema principal da análise transacional, que não é esse. Então, você vai entender perfil de personalidade e comportamento com um tema que mudou a minha vida e foi fantástico para mim. O Mordomos é o mastermind mais intencional do Brasil. Já te falei isso. Mas fica aqui por enquanto. Ih, tem presente para você e tudo, olha. Estava esquecendo aqui. Bota aqui para eu não entregar ele ainda não, para ele gastar um pouco mais tempo dele aqui. Paulo, queria agradecer muito a sua presença. E esse assunto, ele é extremamente importante para negócio. Porque a palavra do Paulo é uma palavra que resgata na gente a essência. O que é mais importante? Você construiu um castelo, mas você não sabe falar eu te amo dentro de casa? Seu pai morre e você estava falando ali, eu já mandei um eu te amo para o meu pai, para minha mãe, lembrei de mandar logo ali, já mandei para o Gabriel, já mandei para o Lucas. É sério, aí tem que tomar ações práticas. Mas você não fala que eu te amo? Falo para todos eles. Por que não falar de novo? Se eu tivesse falado talvez mais isso, talvez não tivesse magoado Bianca, ou Lucas, ou Gabriel, vezes que eu magoei. Se eu tivesse falado mais isso, talvez eu teria sido uma resposta ao coração do meu pai no momento que ele precisava. Quantas vezes eu neguei um eu te amo, um abraço, um beijo, por causa da minha correria? Então, essa palestra, ela não é uma coisa out of, não, ela é inside, tá certo? Ela não é fora do business, ela é business.
ela é a forma como você vai encarar a sua vida. Senão, você vai ter que ouvir a frase que eu falei para o Léo, amigo da série do João, depois que ele me contou as bilhão que ele ganhou lá fora, eu falei para ele a frase de Jesus: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Eu tenho um pai de 82, uma mãe de 81, que está com um probleminha de esquecimento. Não sei se é Alzheimer, se é só velhice mesmo, uma demênciazinha que vai batendo. Não teve um diagnóstico fechado, mas eu louvo todo dia que ela não esqueceu quem eu sou. Se quem você ama esquecesse quem você é, ela virasse para meu pai e falasse assim: Josué, quem é esse aí? É seu filho. Você está doido? Já parou para pensar no potencial que você tem para aproveitar a oportunidade que você ainda tem? Alguns pais já foram, mas os filhos ficaram, os netos ficaram. Então eu queria agradecer de todo o coração, Paulo, essa palestra. Eu queria te sugerir de você deixar uns livros aí, porque o pessoal pode adquirir, depois eu te devolvo. Tranquilo. Prometo, eu não vou vender, eu vou botar o dinheiro. Você tem cartão ali, maquininha? Tem maquininha, tem Pix também. Pessoal, bota aí, acho que vale muito a pena, gente. O afeto que alimenta, qual o outro que tem aqui? Os mandamentos de homens na Igreja de Cristo. Esse aí também é questão emocional também? Não, esse aqui tem a ver com mandamentos humanos destruindo a Igreja de Cristo. Isso é uma visão mais crítica da Igreja. Da Igreja. Esse aqui é mais teológico. Esse aqui é a palestra que eu fiz. É a palestra de hoje. Esse aqui você tem que levar, né? Isso aqui você tem que levar, o afeto que alimenta, né? Tem a foto da família dele aqui. A mulher dele luta capoeira. Já deu um couro nele, mas ele resistiu bem. Então, Paulinho, você deixa para a gente os seus livros ali. Quem quiser adquirir, tem um mais teológico, tem um mais ligado à psicologia, vai estar ali. Muito obrigado. E agora o seu presente aqui. E vê se cuida desse joelho, se está fazendo falta na pelada, tá? Oi, querido. Pode fazer a pergunta. Não, nada, nenhuma dessas coisas. Foi não. Ela é dona de rádio, tá? Ó. Você é dona de rádio? É. Como é falado no rádio. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. A voz impostada, né? Irmãozão, Deus te abençoe. Falou, meu amigo. E que você tenha muito sucesso. Mais uma salva de palmas calorosa para Paulo César. Deixa os livros ali, depois eu te devolvo. Tá bom? Eu prometo. Gente, pega a maquininha dele aí, tá? Obrigado, Paulinho.